meninas! Nós estamos aqui para gravar o segundo episódio dessa Insta-série Renove a Sua Casa, Transforme o Seu Lar. E a gente hoje vai falar de uma coisa que gera muita dúvida: tinta. Qual é o tipo de tinta que eu preciso comprar para pintar a parede? Tem diferença de parede de banheiro, parede de cozinha, parede da sala? Como eu faço para escolher a tinta? Se eu pintar a cor da minha casa aqui com uma tinta, como que você consegue escolher essa mesma cor aí na sua casa, lá no lugar onde você é acostumado a comprar? Então, se você quiser saber o que vai rolar aqui falando sobre tinta, continue aqui comigo. E qual é a maior dúvida de todos os tempos sobre tinta? Bomba aqui no perfil as perguntas sobre tinta. Qual é a tinta mais certa e apropriada para pintar a minha casa? Vamos lá. Eu quero dizer para você que existe aí uma classificação um pouquinho estranha, mas eu vou explicar para você ficar por dentro disso. Existem aí dois tipos de tinta quando a gente vai escutar falar sobre tinta: a tinta PVA e a tinta látex. O que elas têm de diferença? Como elas foram feitas. A tinta PVA, ela é a base de resina polivinílica. Já a tinta látex, ela é a base de resina acrílica. Aí você vai falar pra mim, tá, e daí? Como é que eu vou fazer para escolher isso daí? Calma aí. Porém, essas duas tintas, a tinta acrílica e a tinta PVA, elas fazem parte de um conjunto que chama tinta látex. E antigamente as pessoas pensavam que para comprar a tinta PVA era interna e a tinta látex era externa. Para ficar mais fácil, em 2011, eles fizeram um regulamento e eu vou ter que colar o número desse regulamento, tá? Que é o NBR 15079. Ai, para que tão difícil, né? Mas só para que vocês entendam que as duas tintas, na verdade, é uma só. E elas foram divididas em três classes: a econômica, a estandarte e a premium. E aí você fala para mim, tá, e aí? E aí esse é o pulo do gato. Vai depender do que você quer fazer na sua casa. Onde você quer pintar? São paredes internas ou externas? Na verdade, elas são todas tintas iguais. Porém, a tinta econômica, ela é aconselhável somente para partes internas, porque o rendimento dela é um pouco inferior e ela não tem um acabamento muito bom. Então, se você quiser trocar a cor da sua tinta, a econômica não é recomendável, porque a econômica é para dar um realce na cor que você já tem. A estandarte, ela já é uma tinta um pouco melhor, ela tem um pouco mais de acabamento melhor e ela é recomendável se você quiser trocar a cor da sua tinta, seja ela externo ou interno. Já a tinta premium, ela é um pouquinho mais completa e ela pode ser pintada tanto fora quanto dentro, mas ela é mais completa, então ela é lavável, ela tem outros tipos de acabamentos que você pode encontrar nela, como fosco, acetinado, semi-brilho. Muitas das tintas já vêm com um pigmento de anti-mofo. E venhamos e convenhamos, se você mora aqui na Alemanha, você sabe o problemão que a gente tem com mofo. E infelizmente algumas tintas não vêm com essa preparação. Mas, se você tem um problema com mofo igual eu tenho, não se preocupe. Tem alguns líquidos que vocês podem comprar em que você coloca dentro da tinta e faz uma preparação. Mas isso é assunto para nossa segunda temporada. Então, já que a gente já mediu a parede e a gente precisava escolher a cor da tinta, porque eu não queria mais esse verde, até porque esse verde eu fiz com uma mistura de alquimia. E aí, toda vez que alguém me pergunta qual é a cor do verde, eu não sei responder. Então, eu decidi agora escolher aqui, ó. Tá vendo? Um sistema de cores que se chama HAL. Vou explicar pra você o que é. O HAL nada mais é do que uma sequência numérica que todas as tintas, olha só, tem um número embaixo junto com a cor. E ela foi originalmente inventada em aproximadamente 1927 aqui na Alemanha para poder fazer
uma unificação mundial, porque quando vocês quisessem escolher um amarelo, ia ser amarelo aqui e amarelo no Brasil. Então, o que acontece? São 213 cores que você pode escolher em qualquer lugar do mundo. Então, vamos lá. Qual cores vocês acham que a gente escolheu? Tcharam! E aí, Felipe? Qual cor que você gosta mais? Eu gostaria muito de que ficasse nessa cartela aqui. Eu vou escolher, vou selecionar para vocês aqui, ó. Entre esses tons mais avermelhados e os tons de azul. Eu acho que é 2001, 2002. Então. E essa aqui, ó. 3016. Mas não queria tão vermelho, eu queria ela mais assim, ó. Nessa questão. Assim. Mais puxado pro marrom. Pro marrom, ó. Sabe, que fosse um negócio. Queria um negócio entre esse aqui e esse, sabe? Que fosse marrom, mas que fosse vermelho também. Mais puxado pro barro. Pro barro. Era mais ou menos isso que eu queria. Porque verde eu não quero mais. Azul, acho que vai ficar muito azulado por causa do armário, das cadeiras. Não vai ficar, tipo, parece que a gente tá entrando no céu. Não queria disso. Eu queria alguma coisa bem contrastante. Gente, se vocês tiverem dúvidas entre as cores que você usar, com as cores que você tem na sala, eu vou deixar aqui pra vocês uma imagem de um esquema de cor que você pode escolher entre cores análogas, que são cores próximas, e cores contrastantes, que se combinam entre si, mas que são totalmente diferentes. E essa esquema de cores ajuda muito a usar quando você, por exemplo, tem algo azul na sua sala e você quer, por exemplo, saber se combina azul ou, por exemplo, essas tonalidades de mais alaranjado. Se você usa, por exemplo, verde e de repente aqui um tom de azulado, sabe? Vou deixar aqui pra vocês. Tá, eu pensei nessa cor aqui, o que você acha? Eu acho que é boa, mas num tom mais avermelhado seria melhor. Mais avermelhado? É mais no sentido do barro, ela tá muito marrom. Ó, porque aqui na cor pronta, tá? Na cor pronta a gente tem nessas tonalidades mais avermelhadas aqui, a gente tem esse daqui, o 2001. E a gente tem, ó, um pouquinho mais rosado, esse aqui, ó, caramelo, 3016. Eu tô um pouco indeciso entre a 2001 e a 3016. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos pesquisar aqui uma cor que seja entre essas aqui, ó. Eu prefiro mais assim, ó, essa 3016 aqui. Uhum. Né? Vamos deixar uma separada aqui, 3016. Para você que tem dúvida de qual tinta usar para parede, a tinta que você é própria para parede é a tinta acrílica. Ela tem assim tipo uma esquematização. Eu vou explicar para você. A tinta acrílica nada mais é do que a tinta PVA e ela é dividida em classes. Por exemplo, tinta para externo, tinta para interno, tinta premium,
tinta que é super premium, e depois de 2011 eles mudaram isso para tudo, para tinta acrílica, que é a tinta premium e super premium, tá? Se você vai fazer a pintura interna, a premium, ela é super indicada e é super premium se você for fazer para a área externa. Na hora de fazer a compra, é muito importante que você fale para a pessoa que está te atendendo aonde você quer pintar, externo ou interno. Ela pode ser lavável ou não lavável. Lavável ou não lavável é quando você escolhe o tipo que essa tinta premium vai ser. Ela vai ser acetinada, ela vai ser semibrilho, ela vai ser brilho ou ela vai ser mate, que é aquela tinta super fosca, tá? Então, para lavar, eu sempre recomendo, tem criança em casa, usa a tinta semibrilho, tá? Apesar de eu amar muito a tinta fosca, mas aí vai depender de como é a sua rotina em casa. Então, definida a tinta acrílica, definida a minha cor aqui, então a gente vai fazer uma pesquisa de preços agora. Então, vamos lá. A gente decidiu agora que a gente quer a cor 3016. A gente coloca aqui ralo. Tem que sempre colocar esse ralo no começo, tá, gente? Pra você saber, eles identificarem o que você tá falando. Eu vou colocar em alemão aqui, porque é mais fácil pra mim pesquisar. Mas eu coloquei aqui, pra vocês entenderem, o ralo 3016 Wandfarbe, que é pra parede, tá? Cor de parede, tinta de parede. E aqui, ó, tá me mostrando tudo que tem a ver com esse ralo que eu acabei de colocar. Só que eu não quero esse tipo de coisa muito laranja, né? Porque não tem muito a ver com o que eu acabei de colocar ali. Eu queria uma coisa mais cor de tijolo, que nem o Felipe falou. Terracota. Será que é terracota o nome? Vamos colocar pelo nome aqui, ó. Terracota. Wandfarbe. Ó, exatamente isso daqui, ó. Essa cor. Não foi mais isso que a gente pensou, mais ou menos? Sim. Tá, agora eu quero saber o seguinte. 1 litro para essa parede, ela é suficiente? A gente tem que olhar nas configurações do site e ver quanto que essa Então, aqui já tá falando, ó, entre 8 a 12 metros quadrados. Sim, então é suficiente para essa parede. Mas ela é suficiente para dar quantas demãos eu preciso? Aí eu não sei. Então. Quantas demãos são suficientes? Considerando que a parede está numa cor verde, quantas demãos você julga que é suficiente? Se ela for uma tinta super boa, mesmo que você tenha uma parede escura, ela precisa pelo menos de 2 demãos. Mas pode contar aí que você vai usar 3 demãos para cada parede, né? Você não sabe, de repente, como que tá a estrutura, como que tá a base da sua parede. E aí, você tem que colocar em consideração as metragens, igual o Felipe falou aqui, né? Você precisa medir a sua parede, saber quantos metros quadrados tem a sua parede, né, viu, gente? Não é só assim, tipo, 3 metros por 3 metros, então, tipo, dá, é metros quadrados, tá? Como eu faço para saber quantos metros quadrados tem a minha parede? Você mede o comprimento pela altura. E faz o quê? Um multiplicado pelo outro. Vezes, viu? Não esquece, vezes, multiplica aí. Eu acho arriscado comprar 1 litro. Então, qual é o essencial pra gente ter? Mesmo que sobre um pouco. 2,5 litros, né? 2,5 litros eu acho que é o ideal, porque se eu precisar fazer algum retoque na minha tinta, por mais que eu compre a mesma tinta, anota essa dica aí. Se você pedir para preparar uma tinta que não seja dentro dessa cartela aqui específica do ralo, ela corre o risco de ficar com um pigmento um pouquinho diferente. Então, meça bem 1 metro quadrado da sua parede, para quando você pedir para preparar uma tinta, você prepare ela na quantidade ideal com um pouco de sobra. Eu já caí nessa, tá? Comprei uma vez para pintar minha casa no Brasil, uma cor que era mais ou menos um verde assim, ó. E aí faltou um tanto e a gente pediu para preparar de novo e deu diferença da mesma cor, na mesma cor e da mesma empresa, tá? Então sempre faça essa medida super certinho.
Porque isso funciona da seguinte forma. A máquina de tinta, ela dispara uma quantidade exata de tinta, de pigmentação em diferentes cores. Por exemplo, para você formar a tinta verde, vai ter lá amarelo, azul, vai ter verde, branco, preto e uma infinidade de outras cores. Então ela vai disparar uma infinidade de tiros, vamos dizer assim, de tinta dentro da tinta base, que normalmente é branca ou transparente. E essa quantidade nunca é 100% igual. Apesar de ser uma máquina, ela é nunca 100% igual. Então, anota bem essa dica e peça sempre ou uma lata de tinta a mais ou um tanto bom a mais pela quantidade de metros quadrados que você tem na sua casa. E você vai pintar, no caso, né? Sempre coloca essa dica aí. Bom, então vamos olhar aqui os preços, né? Os preços aqui estão variando muito de lugar para lugar. Por exemplo, tem lugares, por exemplo, que tem o preço de R$ 26,95. No caso, eu estou olhando aqui, né? Porque a gente está morando na Alemanha, a cor dessa tinta. Que é um preço ok, que tá dentro de todos os valores aqui, mais ou menos da cor que a gente tá querendo aqui, tá? Eu vou pesquisar essa cor, quanto custa no Brasil pra vocês, tá? Vamos fazer uma pesquisa aqui, a terracota. Vamos colocar uma marca, tá, gente? Eu vou colocar uma marca que eu conheço, que pra poder sair na minha pesquisa aqui. Terracota da Suvinil. Preço. O único problema é que aqui está saindo para mim de 18 litros, tá? Vamos entrar no Mercado Livre aqui, pra gente ver. Mercado Livre. O Mercado Livre tá vendendo o preço de uma tinta de 3,6 litros, que dá super para pintar uma parede do tamanho da nossa, que tem aproximadamente 20 metros quadrados. Não, é por aí. Uns 20 metros quadrados, tá? Então ela, tipo, dá super e sobra. Ela tá saindo a R$80, tá? E que eu acho um preço ok, não sei. Me fala aqui nos comentários se esse preço de R$80 por um galãozinho de tinta aí tá um preço bacana, tá? Então, essa mesma cor da Suvinil terracota, ela tá super combinando aqui com a tinta que a gente escolheu, tá? Ai, vai depender. Isso aí vai pro vídeo? Não vou falar. Vai depender também de qual tinta você vai escolher. Lembra que eu falei? Se for uma acrílica semibrilho, se ela for acetinada, se ela for fosca, também tem variação de preço, tá? Então você coloca aí, de repente, já qual a tinta que você vai escolher para saber o preço exato. Por exemplo, essa tinta terracota fosca, ela tá saindo R$80, esse galãozinho aí de 3.600. Se você quiser uma tinta semi-brilho, para onde que eu fui aqui? Uma emborrachada, por exemplo. Esse mesmo galãozinho de 3.600 tá saindo a 227. Se você quiser uma tinta que seja semi-brilho, 189. Se for uma tinta acetinada, 182. Então, você coloca já na hora da pesquisa como que você quer essa tinta, tá? E não esquece, quando for falar com o vendedor, eu quero uma tinta para a parede interna que seja semi-brilho, tá? Então, vamos ver aqui. A gente já fez a nossa compra. E quando chegar, a gente mostra para vocês. Vocês querem perrengue? É o seguinte, se puderem aceitar uma dica que eu vou dar pra vocês, é muito mais fácil tampar buraco do que arrancar essa porcaria aqui, olha.